principal função do escapamento é liberar a saída dos gases do meu motor, certo? No motor dois tempos, a gente tem os quatro ciclos, admissão e compressão em um tempo, combustão e exaustão em outro tempo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho o momento da saída dos gases, tá? O meu pistão ele libera, certo? No motor dois tempos aqui, ó, a gente tem a janela de escape, então o pistão ele libera a janela de escape, abre a janela de escape, e nesse momento que ele abre, os gases estão saindo, tá? Então, o escapamento, a principal função dele é liberar todos os gases que estão saindo ali da câmara de combustão, todos os gases da câmara de combustão. Então, o que acontece? Só que o escapamento dois tempos, ele não tem só essa função de liberar os gases que estão vindo ali da câmara de combustão, tá? A gente tem uma outra função no escapamento dois tempos, tá? Que é o seguinte: o escapamento dois tempos, ele tem uma segunda função que é gerar uma contrapressão, tá? Ou seja, os gases do escapamento estão saindo, certo? Eu vou explicar mais sobre isso. Os gases do escapamento estão saindo, mas isso gera uma contrapressão para fazer com que parte da mistura ar-combustível que está sendo jogada pelo escapamento retorne para a câmara de combustão e também faça meio que uma vedação, tá? Porque o pistão, a janela está aberta quando a janela de admissão se fechou, tá? E como que isso acontece? Quando o pistão ele libera a saída dos gases, gera uma onda de pressão na zona do cone de escape. Nesse momento, a nova mistura de ar-combustível sobe pelas transferências e se junta com os gases que ainda não saíram. Quando a onda sonora ela chega no cone, produz uma depressão, o que provoca uma sucção para facilitar a admissão dessa mistura. Quando é nesse momento que o meu pistão está lá embaixo no PMI. Quando o meu pistão ele passa pelo PMI, ele começa a subir novamente. Quando ele começa a subir novamente, ele vai fechar a janela de admissão. Aí, ela tendencialmente a pensar que nesse momento eu não tenho mais mistura ar-combustível entrando, então parte dessa mistura poderia sair pela janela de escapamento. Por quê? Porque o meu pistão ainda não fechou a janela de escape. Por quê? A janela de admissão ela está mais embaixo do que a janela de escapamento. Até também as transferências, ou seja, a janela de escape ela está mais acima. Então, quando o meu pistão ele fecha a admissão, a janela de escape ainda está aberta. Então, nesse momento, poderia acontecer o quê? A saída da mistura ar-combustível. Por quê? A admissão está fechada, certo? Ela está fechada. Quando ela está fechada, eu só tenho aquela mistura ar-combustível que foi admitida. Se a janela de escape está aberta, aquela mistura ela pode sair pela janela de escapamento. É nesse momento que quando o meu pistão ele fecha a janela de admissão, que o meu escapamento começa a agir em função disso. Como assim, Otávio? Quando o meu pistão ele fechou a janela de admissão, a mistura ar-combustível, tendencialmente, ela era para ela sair pela janela de escape. Só que o que acontece? Como eu tenho um designer do bojo, certo? Da câmara de expansão, o que vai acontecer? Vai gerar uma onda de contrapressão, ou seja, a mistura ar-combustível ela vai bater no cone de reflexão, certo? Ou seja, vai refletir de volta, certo? Então a onda essa contrapressão, certo? Vai gerar uma contrapressão retornando, fazendo com que feche a janela de escape. Como assim, Otávio? Um exemplo, eu tenho o bojo, aí a mistura ar-combustível ela está saindo. Quando a mistura ar-combustível ela está saindo, ela vai bater no bojo, certo? Ela vai bater aqui no bojo aqui, ó. A mistura ar-combustível ela está saindo aqui, ela bate no bojo aqui e começa a voltar. Por quê? Eu tenho uma saída menor aqui. Então isso aqui vai gerar uma contrapressão. Só que quando gera essa contrapressão, parte daquela mistura ar-combustível que estaria saindo por aqui, o que vai acontecer? Ela começa a retornar novamente. Por quê? Eu tenho uma contrapressão agora empurrando novamente essa mistura ar-combustível para dentro da câmara de combustão, certo? E também tem o bloqueio, porque aí a mistura que está subindo pelas transferências, quando o meu pistão ainda está subindo, não vai sair pelo escapamento, porque eu tenho um bloqueio dessa mistura. Por isso que o escapamento dois tempos, ele tem esse formato de bojo, câmara de expansão, ou até mesmo um cone, né? Se for olhar pela lógica, um cone, ou até mesmo uma curva grande, mais grossa, bem mais grossa, numa determinada área. Por isso que eu tenho essa câmara de expansão. Para quê? Para que gere uma contrapressão para fazer o bloqueio da saída da mistura ar-combustível, para impedir
essa mistura a combustível de sair pelo escapamento, certo? E também empurrar parte daquela mistura que estava saindo pelo escapamento. Só que é claro, por isso que a gente vê hoje que alguns motores 2 tempos, eles consomem um pouco mais de combustível. Por quê? Esse sistema vai funcionar, sempre funcionou. Quando eles descobriram isso, certo? Os engenheiros que desenvolveram o motor 2 tempos, tá? Eles descobriram que isso seria o suficiente para fazer ter uma combustão eficiente ali. Por isso que a gente tem um motor 2 tempos que ele tem muito mais potência do que um motor 4 tempos. Consegue gerar mais potência, tá? Então, mas em compensação eu tenho alguns pontos negativos, porque consome um pouco mais de combustível do que um motor 4 tempos, tá?